Pânico na Floresta 5 é o quinto filme da franquia Wrong Turn, que começou em 2003 com um conceito muito bizarro, mostrando um grupo de pessoas que dão de cara com uma família de canibais, psicopatas, estupradores de galinha. Um filme que meteu medo na época e aproveitou o gore para fidelizar uma legião de apaixonados pelo gênero horror. O segundo filme, a sequência direta, conhecido como Floresta do Mal, lançada 4 anos depois, ainda é um bom filme abordando o conceito de reality show para dar um show de sangue e assassinatos brutais. O problema surge a partir daqui, quando o terceiro filme sai. Floresta do Mal, Caminho da Morte é uma tranqueira por inúmeros motivos já explicados no review dele, mas o quarto filme, O Pânico na Neve, é ainda pior. É tosco, é feio, horrível, me faz mal. Todavia, ainda são filmes assistíveis e que, embora sejam mal feitos, querendo ou não, têm um pé no suspense. Em 2012 saiu então a sequência dirigida pelo mesmo diretor do 3 e do 4, o Declan O'Brien, que eu não sei quem é o doente mental que deixou esse cara voltar, mas esse senhor terminou sua passagem por Wrong Turn com o pior deles até então. Os canibais deformados finalmente chegaram ao fundo do poço. Eu sou o Wes do Cinemania e hoje eu vou explicar por que Wrong Turn 5 Bloodlines, Linhas de Sangue, é uma verdadeira bomba. Pelo menos no meu entendimento. Sincero. O filme é tão bom que foi lançado diretamente em DVD, assim como os anteriores, e de lá para algumas semanas do mesmo ano recebeu uma enxurrada de críticas negativas aos personagens, aos efeitos especiais e às atuações. O problema para mim é como os canibais saíram de uma floresta macabra, suja e que dá um frio na espinha só de olhar para casa deles, aquela cena do parto do canibalzinho que o diga, para chegar numa cidade habitada e ainda por cima socializarem tranquilamente, chegando ao ponto de andarem nas ruas como se fosse normal. Declan O'Brien é um infeliz, vai piorando de filme a filme e esse é uma novela completa. Bom, não se pode exigir muito de um cara que escreveu o Snake Man. Eu gostava quando eu era mais novo, se pá até aluguei o DVD, mas vendo hoje é só uma cópia tosca de Anaconda. Enfim, vamos pra história e em paralelo eu vou contando mais. O enredo começa com duas introduções, uma para os adolescentes da vez e outra para os canibais. A dos adolescentes é a seguinte: dois deles, Billy e Cruz, estão fazendo sexo na barraca quando do nada os amigos Lita, Gus e Julian invadem a mesma, matando os dois de vergonha. Primeiro, isso não se faz. Segundo, pra que fazer isso? Opa, viemos a caráter pro Festival do Homem da Montanha. Mas o interessante é que os três aí já estão fantasiados para ir ao Festival do Homem da Montanha de Far Lake, uma cidadezinha mineradora na Virgínia Ocidental durante o Halloween. Essa cidade é estranha porque tem um carro passando no meio de várias pessoas andando sem direção nenhuma. Pra onde esse carro tá indo nessa cidade de 3 ruas? Pra onde essas pessoas estão indo? Não tem nada pra fazer aí. Eu não vou implicar com coisas pequenas. Eu não vou implicar com coisas pequenas. Continuando, uma repórter famosa que detestava a cidade vai fazer um Cooper na floresta deserta que ficava na esquina de uma daquelas ruas, provavelmente. Agora me explica, quem vai correr nesse matagal? Essa cena é muito engraçada de tão ridícula. Presta atenção. Os 3 canibais do filme, 3 dedos, dente de serra e um olho, aparecem um por um, mas ela não dá importância, afinal tá todo mundo fantasiado na cidade. O problema é quando ela mostra o dedo do meio pro 3 dedos. Isso já é humilhante demais pra ele. Então o canibal corta o dedo dela fora e testemunhamos a pior atuação do filme inteiro. Olha essa menina correndo desesperada, é muito fake. Daí chega um velhão que finge ajudar ela, mas não. Ele tá na laia dos canibais também e ajuda a detonar a garota com um machadão na barriga e arranca a mão fora. Mas não pude deixar de notar que a mão tem vida própria. Vida própria! Pânico na Floresta 5. Eu não vou conseguir. Esse velhão que tá junto dos canibais é o suposto pai deles, Maynard, que nunca apareceu na franquia antes, se eu não me engano. Ponto negativo, porque é muita forçação, da onde que esse cara saiu. Mas ele é interpretado pelo icônico Doug Bradley, que pra quem não sabe, interpretou o Pinhead em Hellraiser, Renascido do Inferno. Mas nesse filme ele tá péssimo, só tem frases de efeito e é muito chato. Logo depois do comecinho do filme, tem uma cena em que ele vai dar lição de moral nos canibais, mas é um roteiro tão tosco e é tão mal dirigido que ficou igualzinho a cena do Seu Madruga dando
dando aula. Eu faço isso há 30 anos e nunca precisei me mudar. Sabem por quê? Porque eu nunca deixei nenhum maldito vestígio! Perigo! Perigo! Depois conhecemos dois policiais, uma delas, a Angela Carter, é importante pra trama. Enquanto isso, o grupo de amigos conversa na estrada e, do nada, e como é de praxe, quase atropelam aquele tal velho. Mas dá uma olhada no nível dessa batida. No mínimo, o motorista deveria ter sido arremessado pelo vidro da frente, segundo Isaac Newton, tá? A não ser que ele tenha errado nos cálculos, então não é problema meu. Mas ninguém se machucou, o que é impossível. É, bom ver se ele morreu. Quando eles chegam perto do cara, ele ataca Billy, ferindo o braço dele, e do nada, sem nem saber porquê, os três começam a chutar e espancar o velho. Essa cena é horrorosa, eles estão chutando uma pessoa que eles atropelaram. A policial coincidentemente chega e prende todo mundo, porque eles estavam com maconha no carro. Típico. Parece que tem uma farmácia inteira aqui. Um dos policiais fica sozinho e é morto pelos canibais que estavam na espreita. Por sinal, esse policial tinha uma arma e não usou. Por quê? Esse filme tem tantos detalhes que eu gostaria de comentar, mas por conta do tempo eu vou pular muita coisa. Mas deveria existir um livro listando todos os mínimos pontos que fazem esse ser o pior filme que eu vi no ano. E olha que eu assisti It Parte 2 esse ano, hein? Passei raiva, porque é uma bela bosta. Mas convenhamos que esse ganha por saldo negativo. É, Billy, conversa com ela. As drogas eram suas, não nossas. Não. Se ele disser que era tudo dele, ele pode ser condenado. Eu não tô nem aí. O resto do filme se passa nessa delegacia, que é a pior prisão do mundo, justamente porque a policial é uma salafraia completa. Ela solta os presos quando bem entende, ou quando tá com pena deles, ou simplesmente quando eles pedem. Tudo bem, vou precisar de espaço pra essa noite. Ô policial, pode me soltar, por favor? Ah, beleza. Os caras tava com maconha no carro, fia! Como assim você solta ele sem nenhuma burocracia nem nada? Não faz sentido! Ela abre a cela umas 15 vezes durante o filme inteiro. Você viu como eles me atacaram? Porque eu ainda estou preso. Beleza, após isso os canibais vão buscar o pai deles, mas antes eles traçam um plano. Um plano que seria interessante se fizesse algum sentido também. Primeiro eles derrubam um poste de alumínio no meio de lugar nenhum que corta a linha telefônica da cidade inteira. Eu não sei como funciona a fundo o sistema de linha telefônica ou sinal de celular, mas se eu derrubar um poste transmissor, corta o sinal de todo um sistema habitado? Um poste? Só isso? Tá, dá até pra engolir, mas é uma torre no meio da rua, sem nenhuma cerca de arame ao redor. Vá se ferrar! Sobrou... Jim, perdi o sinal. Depois, a grande ideia desses três é acabar com a energia da cidade. Daí eles invadem a usina e fazem isso muito fácil. Fácil porque na usina é só quebrar uma corrente vagabunda pra entrar. Só isso. Quebrou a corrente, é só empurrar o portão. E na usina inteira tem um miserável de um segurança que nem arma tem. Ele vai de porrete pra cima dos canibais. Pediu pra morrer, morreu eletrificadamente. A cidade fica sem luz e deserta, só tem ladrão na rua. A namorada do Billy tira do nada que vai levar comida pra ele na prisão. Ela vai meio que comprar bolacha no mercadinho da esquina, só pode. E no caminho, o Três Dedos mata ela e a força a comer suas próprias tripas. O que não existe, ela deveria ter desmaiado só pelo rasgo na barriga. Mas tranquilo. Depois de uma cena digna de novela mexicana desses dois conversando, dentes de serra e um olho batem na porta do quarto deles, só pra zoar mesmo, e então sequestram o Gus, levam o coitado pro meio da estrada e rola uma tortura suave, que é a cena mais bem feita do filme em termos de gore. Essas marteladas doeram até em mim. Depois de muita confusão envolvendo a namorada do Gus, um bêbado com uma arma e o resto do pessoal, Julian e Billy saem na rua para encontrar a Cruz. E encontram, o problema é que ela estava morta. Logo eles estariam também quando confrontam os canibais, o perseguem toscamente, dão um mortal, levam um cuecão e vão parar num campo de futebol. O campo de futebol!
O que tem a ver? Billy está enterrado até o pescoço e o Julian está acorrentado. Depois, 3 dedos aparece pilotando uma máquina, que eu não sei o nome, mas tritura os dois de uma maneira que não se aproveita nada. Um jeito mais elaborado de se fazer carne moída. O resto do filme é uma besteira inimaginável que termina, obviamente, com todo mundo morrendo. O que é muito previsível e que já tinha acontecido inúmeras vezes na franquia antes. As atuações são péssimas, todo mundo tá péssimo achando que tá bom. As mortes do filme são de certa maneira realmente bizarras e bem feitas. Tirando a mão com vida própria, o problema é que são elaboradas por 3 retardados que não sabem nem onde estão. Cada armadilha aí deve demorar umas 10 horas para ser executada. Se eles são doentes mentais, qual a lógica de terem todo um trabalho pensado nos mínimos detalhes só para cometer um assassinato? E outra, eles são canibais, então eles deveriam comer as pessoas como fazem nos anteriores, e não queimar, eletrocutar ou atropelar. Por quê? Por pura diversão? Que roteiro é esse? A trilha sonora é totalmente ausente, a fotografia é fraquíssima e os personagens são esquecíveis. Às vezes o roteiro força um desenvolvimento rápido, tipo um casa comigo, mas é só pra fazer o público se envolver com eles antes de matá-los, o que não funciona, pelo menos pra mim. Me solta. E talvez todos eles vivam pra ver o amanhecer. Você não vai sair daqui. Não tem muito o que falar, Pânico na Floresta era um bom terror que marcou uma época em que os filmes davam frio na espinha do pessoal que frequentava a locadora, mas com o tempo e com a vontade de arrancar dinheiro dos cinéfilos, fizeram essas obras sem pé nem cabeça com o intuito de pagar os boletos. Em 2014, dirigido por Valery Milev, foi lançado Pânico na Floresta 6, que deve provocar vômitos até nos cegos. E em 2019, terminaram as filmagens do reboot do primeiro Wrong Turn. Curioso é que para filmar tudo eles levaram pouco menos de um mês. O que vem por aí, eu não faço ideia, mas não custa esperar um longa que pelo menos não seja tão ridículo quanto o quinto filme.